Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um tema de uma arma muito popular associada aos ninjas, que são as shurikens, né? Muitas pessoas associam esse tipo de arma, que tem formato de uma chapa em formato de estrela e com pontas, né, aos ninjas, e são armas que existiram realmente no passado, foram empregados pelos samurais também, além dos ninjas, né? E inclusive em alguns países esse tipo de arma é proibido, né? Mas uma questão que muitas pessoas levantam a respeito do shuriken é a efetividade, se esse tipo de arma poderia efetivamente matar um inimigo, que risco que esse tipo de arma traria para uma pessoa que recebesse um corte ou uma perfuração de uma shuriken, né? Bom, então primeiramente deixa eu dar a minha resposta, a minha opinião a respeito disso, que sim, a shuriken é realmente uma arma perigosa, né? Ela pode ferir, né? E causar problemas para a pessoa que podem até levar ao falecimento desse indivíduo, mas depende de quem que você está acertando com essas armas, né? É complicado, né? Então deixa eu elaborar um pouco mais. Estas aqui, pessoal, são as shurikens que eu uso no treino, né? E vocês podem perceber que elas são pintadas de preto, mas no passado não tinha tinta spray para estar cobrindo essas lâminas com essa tinta para preservá-las, né? Então dificilmente você teria a shuriken nesse estado. O mais provável é que você encontraria a shuriken neste estado ou pior, né? Pode perceber que ela está bem oxidada, está bem enferrujada. Nessa aqui é uma que eu não pintei, né? E por que que ela poderia ficar nesse estado? Bom, ao contrário de outras armas, como a katana, que era empregada pelos samurais e que era uma arma que era um símbolo do status social do samurai, essa aqui é uma arma que era escondida, né? Você utilizava esse tipo de arma em situações em que você não poderia estar armado, né? Uma arma oculta, uma arma que não deve ser vista. Então não é para ela ficar brilhando por aí, né? E geralmente essas armas eram feitas com pedaços de chapa de aço ou objetos metálicos retirados de templos, né? E não se tinha muito cuidado com esse tipo de arma, mas principalmente devido ao que você faz com esse tipo de arma, né? Então, as técnicas que fazem uso de shuriken são técnicas em que normalmente você arremessa essa shuriken contra um adversário para realizar um escape, né? Você está cercado de inimigos e você faz uso dessa arma para gerar uma abertura e poder correr na direção oposta. E se é uma arma que você não vai recuperar ela, né? Você vai arremessar e vai abandonar aquela área, ou você vai arremessar e realizar um corte com uma espada no seu inimigo para conseguir avançar dentro do território inimigo, você não vai ficar procurando shuriken pelo chão depois de ter usado, né? Então essa aqui é uma arma que era descartada, né? Uma arma que você não iria empregar novamente depois de arremessá-la. Então não tem por que você ter tantos cuidados assim com essa shuriken, né? E aí a gente entra na parte do perigo realmente que esse tipo de arma oferece para uma pessoa que fosse atingida por uma shuriken, né? A shuriken ela não consegue penetrar muito fundo no corpo humano, né? Normalmente ela corta a pele, faz uma perfuração superficial, né? E ela não vai conseguir atingir nenhum órgão interno. Ela pode até ser perigosa se atingir os olhos ou alguma região da garganta, algum ponto onde tenha uma artéria ali mais superficial, né, que possa ser cortada. Mas mesmo se atingir uma artéria ou uma veia, causar algum sangramento, é uma situação em que, se você pressionar a ferida, dependendo do vaso afetado, você consegue estancar esse ferimento apenas cobrindo e apertando essa ferida, né? Então é um ferimento que não é tão grave assim, né? E qual que é o problema realmente, pessoal? É
que esta lâmina está enferrujada. Enferrujada, ela pode ter bactérias, né? E o período em que essa arma foi utilizada realmente é um período em que as pessoas não tinham acesso nem a nenhum tipo de antibiótico e muito menos a vacina de tétano, né? A vacina antitetânica. O tétano é uma doença que hoje em dia a maior parte das pessoas não conhece, ninguém morre de tétano hoje em dia, né? Ou pelo menos se morre são muito poucas pessoas, né? A maioria das pessoas está vacinada contra o tétano, então as pessoas não conhecem essa doença, mas é uma doença que é fatal, ela pode levar uma pessoa à morte por asfixia, né? Então, ser atingido por uma lâmina nesse estado, em uma situação em que você não é vacinado contra tétano e você não tem acesso a nenhum tipo de medicamento antibiótico, pode causar vários problemas aí ao longo de vários dias depois de você ter sido atingido por uma lâmina dessa, né? Envolvendo aí uma infecção bacteriana, talvez uma ferida que vai gangrenar. Então, realmente um ferimento que poderia ser bem grave para uma pessoa naquele período. Hoje em dia nós temos acesso a antibióticos e vacina antitetânica, então um corte de shuriken hoje em dia, o perigo dessa arma está reduzido realmente apenas ao corte, né? E talvez a perda de visão se esse tipo de arma atingir o olho de alguém. Mas quando se faz uso desse tipo de arma para treino, no caso da arma metálica, a gente treina em um alvo de madeira ou papelão, a gente não vai praticar arremessando esse tipo de arma no companheiro, né? Então fica aí essas informações aí para vocês. E se você não é vacinado contra tétano, porque você é um estúpido que pensa que as vacinas são uma conspiração aí para reduzir a população mundial, tome cuidado, isso aqui é um perigo para a sua vida. Por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e fique à vontade aí no espaço dos comentários para mandar qualquer questão, qualquer pergunta. E muito obrigado por ter assistido e até mais.